Boa tarde, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Sidney, moro no litoral sul da Paraíba, tá certo? Na zona rural da cidade de Conde. Hoje, pessoal, vamos falar um pouco, né, sobre um cruzamento muito lindo que floresceu aqui no meu orquidário. E desde já eu peço o seu like, tá certo? Caso você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like, pois ele ajuda muito na divulgação do canal. Você deixando o seu like, o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo que eu estou trazendo, não é? E vai começar a indicar para outras pessoas. Você deixando o seu like, você ajuda na divulgação do canal e ajuda cada vez mais o canal a crescer, não é? E se você não é inscrito, está conhecendo o canal através desse vídeo, convido você a se inscrever. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, tá certo? Se você não ativa o sininho de notificações, o YouTube não vai notificar quando eu lançar um vídeo novo. Quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, ele não vai notificar vocês, tá bom? Bem, pessoal, hoje aqui no canal nós vamos falar um pouco do cultivo, né, de um híbrido que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Ele está florido. É a primeira floração dele, tá certo? Não é a primeira floração aqui no orquidário. É a primeira floração dele, ou seja, é a primeira floração depois de 5 anos sendo cultivado, tá certo? Com essa orquídea eu ganhei um corte dela pré-adulta, tá bom? E ela nunca tinha florescido ainda. E está aqui florida para vocês, gente. Essa é a BLC Bruno, tá certo? Ela é um cruzamento originado da Chocolate Drop, tá certo? A Cattleya Chocolate Drop e a RLC, se eu não me engano, tá certo? A RLC George, tá certo? É um cruzamento entre elas duas que resultou este híbrido aqui, lindo, maravilhoso, num vermelho muito intenso, gente. Olha só isso, não sei se vai focar direitinho para vocês, se vocês vão perceber, mas olha só que coisa mais linda, gente. Se vocês perceberem, as pétalas e sépalas dela, olha, junto com o labelo, são bem durinhos, não é? São bem resistentes. Isso aqui, gente, é fruto do melhoramento genético, tá certo? Essa flor aqui, ela é bem mais durável, ou seja, se eu molhar ela 2, 3 vezes, provavelmente ela não vai cair tão facilmente como quando a gente molha uma espécie, tá certo? Uma orquídea espécie. Ela é bem mais durável, bem mais resistente, muito perfumada. É uma orquídea muito cheirosa. O perfume dela, gente, se assemelha muito ao perfume da Cattleya labiata, tá certo? Quem tem aí a Cattleya labiata, o perfume é bem parecido, tá bom? Essa orquídea aqui, o cruzamento, não é? Ela foi originada em 1999, não é, gente? Então é um cruzamento bem antigo. Considerando e em comparação com outros, é bem recente, não é, gente? Mas é uma floração linda e hoje eu vou falar um pouco sobre o cultivo dessa planta, como eu cultivo ela, não é? O que eu passei com ela, porque eu tive um pouquinho de dificuldade para fazer ela florescer, tá bom? Não, dificuldade não, gente, foi até bem fácil. A dificuldade que eu quis dizer foi adaptar ela ao ambiente, tá certo? Mas para florescer, né, gente, não foi tranquilo, tá bom? Eu tô com essa orquídea aqui, para vocês terem ideia, há 1 ano, isso mesmo. Eu estou com ela há 1 ano. Se não for 1 ano, é 2 anos, tá certo, pessoal? Mas eu tenho certeza que é 1 ano. Ela tá com essas marcas aqui nas folhas, olha, vocês já sabem o que foi que aconteceu aqui no meu orquidário, né? Para quem não sabe, o terreno aqui atrás acabou pegando fogo e acabou danificando algumas de minhas plantas. Essa aqui, ela recebeu isso aqui nas folhas, tá? Olha, mas foi algo bem leve, algo que não queimou brotação, né? Só fez dar essas manchinhas aqui nas folhas, tranquilo, tá certo, gente? Agora vamos falar um pouco do cultivo dessa orquídea, gente, não é? Deixa eu colocar ela aqui de lado, depois eu mostro ela para vocês. Essa orquídea, ela chegou aqui para me fazer um corte, tá certo? Uma amiga, ela não sabia replantar a orquídea e resolveu mandar para que eu replantasse,
tá bom? Essa orquídea estava com muitas e muitas raízes, ainda estava no substrato do orquidário comercial, não é? Lá eles utilizam enraizador e ela estava num emaranhado enorme de raízes. A maior parte delas podre, não é? Porque ela lá no orquidário ela recebia muita água, provavelmente, não é? E quando ela chegou na casa dessa minha amiga, ela provavelmente regou muito essa orquídea, não esperou secar, não é? Porque tinha esfagno, não era chip de coco e sim esfagno, tinha muito esfagno e acabou que apodreceu parte das raízes. Mas a orquídea estava bem, estava saudável, a maior parte das raízes também. Uma parte estava bem saudável, né? E eu resolvi fazer o corte dessa orquídea. Essa aqui, gente, tá? É a traseira. Acredite ou não, isso aqui é a traseira da orquídea, não é? Eu dei a frente para a minha amiga, porque é o certo a se fazer, não é, gente? Ela me deu de presente o corte. Eu fiquei com a traseira, porque a traseira é algo que demora a se desenvolver mais e a frente é algo que vai se desenvolver um pouco mais rápido, não é? Vai ter raízes novas mais rápido por conta da brotação nova e vai florescer rápido também. Só que olha só que interessante, gente, a diferença de cultivo, não é? Ela aqui no meu orquidário floresceu e lá no cultivo dela não floresceu, não é? Essa orquídea aqui, como vocês podem ver, o vegetal dela é bem clarinho. Deixa eu pegar em comparação. Pronto, eu vou pegar aqui. Essa aqui, ó. Olha, gente, isso aqui é minha labiata, isso aqui não é doença não, tá? Ela tá descartando esses bulbos antigos que já estão aqui há 5 anos, gente. Tá vendo? Então, ela tá descartando esses bulbos antigos. Olha, em comparação, a cor das duas. Tá vendo, ó? Ao verde. Essa aqui é bem mais claro, gente. Essa aqui é bem mais clara. E essa aqui é bem mais escura. Porque essa aqui está sendo cultivada no sombrite de 70%. Essa aqui foi cultivada no sombrite de 50%. Tá bom? Essa aqui ela está bem mais clara. Um verdinho alface, não é? Essa aqui está um pouco mais escurinha. Um verde alface também, só que um pouco mais escuro. E esse aqui está bem mais claro, tá certo? Um verde quase amarelado, mas é um verdinho alface, não é? Alface. Deixa eu colocar aqui para continuar a explicação para vocês. A minha Cattleya labiata, eu estou cultivando ela no sombrite 70. Esse lado aqui do meu orquidário é o sombrite de 70%. No lado de lá tem uma parte que é sombrite 80 e outra parte é sombrite 50, tá certo? Era para ser só uma parte 50 e o resto todo 70%. Por que tem um lado 80%? Porque na época que eu construí o primeiro lado do meu orquidário, eu não encontrava de jeito nenhum o sombrite 70%. Depois foi que eu vim conseguir e construir esse lado aqui, não é? Que é um sombrite ideal, gente, é ótimo, tá certo? Você cultivar suas orquídeas no sombrite de 70%. Mas o sombrite 70% é ótimo também porque eu posso mostrar a vocês que as orquídeas também florescem com a luminosidade do sombrite de 80. Basta só dar a quantidade certa de luminosidade. Mas enfim, pessoal, vamos continuar com isso aqui, não é? Ela foi cultivada no sombrite de 50%, por isso esse verde um pouco mais claro. Ela está bem, como vocês podem ver, hidratada, não é? O bulbo novo está bem hidratado, a brotação nova, ó, muito linda. E essa orquídea aqui, a adubação para as outras e ela foi tudo igual, tá bom? Não muda nada, gente. Eu não coloquei a adubação orgânica, tá certo? Foi adubação química. Faço adubação de 15 em 15 dias, tá certo? 5 ml se for líquido para 3 litros. E se for em pó, o adubo for em pó, você coloca uma colherzinha de chá, tá certo? Ou então uma colher de chá e meia para 3 litros de água, tá certo, gente? Não vá diluir em 1 litro de água não, porque se você dilui uma colher de chá em 1 litro de água, você pode arriscar queimar suas plantas, né? A sobrecarregar elas. Vai adubando aos poucos, porque economiza adubo e sua orquídea absorve bem melhor, não é? Não é que seja rápido, é que ela absorve melhor. Por quê, gente? A orquídea ela tem um desenvolvimento lento. Todo mundo sabe disso, não é? Se você
dá muito adubo para ela, achando que ela vai absorver tudo de uma vez, você está muito enganado. As orquídeas, elas foram adaptadas, elas se adaptaram, não é? Para absorver a nutrição presente no ar, não é? A umidade presente no ar, e sempre que chove, ela absorve o nitrogênio presente na chuva, não é? Na água da chuva. E é algo que ela se adaptou a absorver aos poucos. Então não adianta você colocar uma quantidade exorbitante de adubo e adubar suas plantas pensando que ela vai se desenvolver mais rápido. Não, ela vai se desenvolver igual, e se você colocar muito adubo, ela vai acabar morrendo, tá bom? Então dosagens mínimas de adubo é melhor para nossas orquídeas, porque elas absorvem com mais facilidade, gente, tá certo? Assim ela vai se desenvolver melhor e vai florescer bem. Essa aqui é a primeira floração dessa orquídea. Linda, tá certo, gente? Já eu mostro com detalhes para vocês. Mas enfim, como eu havia dito antes, ela foi cultivada no Sunbrit de 50% e a adubação igual para todas. Rega igual para todas. Tá certo, gente? Igual para todas as orquídeas e para ela. O que aconteceu que a minha, que é uma traseira, floresceu primeiro e a da minha amiga não floresceu se foi à frente? Diferença de cultivo, tá certo? Eu adaptei bem essa orquídea, percebi que ela lá no orquidário que ela era cultivada, ela ficava entre as plantas, por isso que ela teve alguns ataques, tá vendo, gente? Aqui, ó, lá no orquidário onde ela estava, ela teve alguns ataques e as folhas ficaram assim. Um ácaro, essa ela estava em meio às plantas, não é? Cultivada em bancada. Você percebe logo, gente, quando consegue uma planta, quando ela é cultivada em bancada, você percebe logo, tá certo? Em bancada de madeira. E essa planta já debilitada, tive que cortar as raízes podres, preservar ao máximo as raízes saudáveis. Eu dei a parte mais saudável para ela e fiquei com a que estava um pouco mais debilitada. Como vocês podem ver aqui, ó, o vegetal mais antigo, ela judiou bastante. Nessa parte aqui ela estava bem judiadinha. Mas enfim, gente, lá, essa minha amiga, como eu posso falar para vocês, ela não rega as orquídeas como eu rego, tá certo? E às vezes ela coloca essas orquídeas dela perto de plantas terrestres. Não é perto, tipo assim, eu tenho alguns vasos aqui, gente, de algumas plantas terrestres, algumas orquídeas terrestres. Minhas orquídeas ficam a mais de 1 metro de distância, não é? Dessas plantas. E elas não têm contato direto com a planta, tá bom? Não tem contato direto com os vasos das orquídeas terrestres, elas estão bem distantes. Só que essa minha amiga colocava em meio aos vasos, então a orquídea dela desidratou, não é? Quando ela regava, parte da terra dos vasos também batia, caía no vaso da orquídea dela, e o cultivo acabou estressando a planta e a planta acabou não florescendo, certo? Essa minha, porém, teve o cultivo certo. Como vocês podem ver, ela está plantada aqui no substrato que eu sempre digo para vocês, gente, casca de pinos, carvão e brita, tá certo? A brita a gente lava e o carvão a gente quebra e lava também, porque tem aquele pozinho faz mal para as raízes de nossas orquídeas. Então você lava até você pegar no carvão e ele não sujar mais sua mão, tá certo? Até todo o pó sair. A brita também. A brita é mais fácil de você lavar, tá certo? E a casca de pinos, eu compro casca de pinos grossa e corto com a tesoura de poda para diminuir um pouco mais o tamanho dela, não é? E para reter um pouco mais de umidade aqui no vaso para essa orquídea. O que eu percebi, gente, é que ela aprecia muito a luminosidade de 50%, porque aqui no Sunbrit de 80, não é? Eu fiz o teste, ela não se desenvolveu tão bem, certo? Ela não brotava bem e não enraizava tão bem, tá bom? Então eu resolvi colocá-la no Sunbrit de 50. Ela daria bem aqui no Sunbrit de 70? Sim, gente, tá certo? Mas eu resolvi fazer esse teste no Sunbrit de 50%, pessoal, porque o Sunbrit de 50% ele iria fornecer bem mais luminosidade para essa planta, não é? E ela iria se desenvolver bem melhor. E realmente aconteceu. Essa planta aqui, vamos falar agora um pouco do cultivo, caso vocês queiram adquirir uma planta dessa e ter sucesso no cultivo de vocês.
sombrites que eu indico para vocês são sombrites de 50% ou o de 70%, tá bom? São sombrites ótimos. Lembrando que o sombrite de 50% ele vai fornecer bem mais luminosidade para sua planta, tá certo? Então você tem que manter sim o chão do seu orquidário bem úmido, porque do contrário ela vai desidratar facilmente. O sombrite de 50%, por fornecer bem mais luminosidade para suas plantas, você tem que deixar ela bem distante também, as plantas distantes do sombrite. Vamos supor, tem esse vaso aqui, gente, olha, tá certo? Finge que isso aqui é o sombrite. Se você pendurar perto demais assim, sua orquídea vai acabar queimando, tá certo? Não é algo legal que você pode fazer. Você tem que pendurar mais ou menos assim, ó. Tá vendo meu braço, ó? Nessa distância aqui do sombrite de 50, pelo menos isso. Pode ser mais que isso, pode, se o seu orquidário for bem mais alto, tá certo? Você pendurando a sua orquídea um pouco mais distante do sombrite, ela não vai queimar, vai ter esse tom de verde aqui um pouco mais clarinho, por conta que é bem mais luminosidade no 50%, né? E as regas sempre à noite, gente, para todas as plantas, para todo sombrite. Se você usa o sombrite 50, 80, você sempre regue suas plantas à noite, porque vai ter mais tempo para ela se nutrir, tá certo? Durante o dia vai secar rápido demais, vai deixar o vaso abafado, vai apodrecer raízes, enfim, não é? Eu percebi que essa planta aprecia muito um pouco mais de umidade no vaso, tá certo? Não muita, é o vaso levemente úmido. É igual você... Quem tem máquina de lavar, pessoal, vai entender, tá certo? Não tem a centrífuga da máquina de lavar? O pano fica quase seco, não é? Meio úmido. É igual você pegar lavar um pano de mão e colocar para secar. Assim que aparecem os primeiros raios de sol, ele vai começar a evaporar aquela água. Quando você pega, ele está meio frio, mas quase seco. Então é desse jeito que a gente tem que manter o vaso, tá certo? O substrato, tá certo? Eu percebi que ela gostou muito, ela apreciou muito isso. Como você faz para fazer isso? Ou você faz como eu, rega o chão do orquidário, ou você pega um pouquinho de esfagno e mistura no substrato, pouco mesmo, gente, tá certo? E mistura no substrato. Ela vai amar, gente, tá certo? Os testes que eu fiz aqui, né? Eu percebi que essa planta, ela aprecia bem mais a luminosidade de 50%, ela gosta de muita luminosidade. E foi como eu fiz ela florescer, não é? Ela estava demorando um pouco a florir aqui no sombrite de 70, tá certo? Passei ela pro de 80 para ver se ela se desenvolvia um pouco melhor, só que ela não se desenvolveu bem. E eu mandei ela para o sombrite de 50% e ela acabou florescendo esse ano, gente. Mas lembrem-se, eu não deixava uma semana, duas em um sombrito e passava para o outro não, tá certo? Eu esperava no mínimo 6 meses, tá bom? Então é paciência e você tem que observar muito bem suas plantas, tá certo? Aqui no sombrite de 70, porque ela não se deu muito bem. Na época tinha muita planta aqui pendurada daquela amiga minha, e eu estava cultivando ela nessa mesinha aqui, não é? Então estava tudo sombreado, entendeu? Tava muita sombra aqui e não tinha como ela receber luminosidade suficiente. Então mandei ela para o sombrite de 80 porque lá estava bem mais aberto, não é? Mas só que ela não se desenvolveu bem, mandei para o de 50 e tá aqui ela florida, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, gente, como eu cultivei essa planta, né? Gosta de muita luminosidade, aprecia a umidade ambiente. Se quiser deixar um pouco de umidade no vaso, como eu falei antes, gente, quase seco, tá bom? Para você fazer isso é simples. Você sempre vai regar suas plantas à noite e no outro dia, no momento mais quente do dia, ou então de 11 da manhã, ou então 12 horas da tarde, meio-dia, né? Você pode regar o chão do seu orquidário, molhar bem o chão do seu orquidário, porque dessa maneira o ambiente vai estar mais úmido e o vaso não vai secar tão rapidamente, tá bom? Então assim sua planta vai se desenvolver muito melhor, ela vai apreciar muito, gente, tá certo? Então tá aí a dica de cultivo para vocês, gente, caso você queira cultivar a BLC Bruno Bruno. É uma orquídea de fácil cultivo, não tem nada de complicado nisso.
O substrato é o mesmo para todas as minhas plantas, tá certo? Casca de pinos, carvão e brita. Já mostrei aqui no canal várias vezes eu utilizando isso e já mostrei o resultado desse substrato para vocês. Pode usar só casca de pinos e brita, casca de pinos e carvão, só brita pura. Tem gente que planta no carvão puro e dá certo. Tem gente que planta só na casca de pinos, também dá certo, gente. Vai de cultivo para cultivo. Mas o que dá certo aqui para mim, e eu aconselho vocês a utilizar, é casca de pinos, carvão e brita, tá certo? O carvão, ele retém um pouco de umidade. Então, quando você esquecer de regar suas plantas, a planta vai começar a absorver um pouco da umidade do carvão, tá certo, gente? Se você não quiser usar o carvão, porque suja muito, não é? Eu lavo ele bem, gente, como havia dito antes para vocês. Lavo até eu pegar nele quando ele estiver seco e ele não sujar mais na minha mão. É sinal que todo o pó saiu e eu posso colocar no vaso, tá bom? Misturo com a casca de pinos, o carvão e a brita, e eu planto minhas orquídeas, tá bom? Caso você não queira usar o carvão, usa só a casca de pinos e a brita. E se você quiser dar um pouco mais de umidade para essa planta, mistura um pouco de esfagno. Não exagera, porque você pode matar sua planta por excesso de umidade, tá bom? E aqui, gente, um pouco mais dessa floração linda para vocês. Muito perfumada, gente, essa orquídea. Olha isso. Originada do cruzamento da Chocolate Drop e a RLC George. Olha só isso, gente. Tem aquele amarelo lá no fundo, tá vendo, gente? A RLC George tem isso, tá certo? E ela tem a cor, só que um pouco mais forte, da Chocolate Drop. Caso você queira, você pesquisa essas duas plantas, tá certo? Que você vai entender e vai ver a união das duas nessa daqui. Que é muito linda, gente. Muito linda, 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 linda. E perfumada. Tá vendo aqui, ó? Aí fica o registro dessa floração para vocês. Então, gente, estamos chegando a mais um final de vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, não é, o que eu quis passar para vocês, tá bom? Terminamos o vídeo com essa floração linda, linda, maravilhosa, 3 flores, gente, olha, uma aqui, outra aqui e essa daqui. Linda, maravilhosa, gente. Muito perfumada. Olha esse labelo, que coisa linda, gente. É muito escura essa planta. Como eu havia dito antes, o melhoramento genético é magnífico, pois essa planta, ela tem as pétalas e sépalas bem durinha. Parece plástico, tá bom? E isso auxilia na durabilidade da flor. Ela vai durar muito mais. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não é? Se restou alguma dúvida, eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários, tá bom? Não precisa ter vergonha, gente. Comentem, critiquem, caso vocês queiram criticar. Também aceito críticas, não é? As críticas nos ajudam a melhorar, quando são críticas boas, não é, gente? Deixa o like caso você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito, assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal. Vem fazer parte dessa família que cresce a cada dia mais, gente. Somos 800, tá certo? E 52 inscritos. Muito obrigado mesmo, gente. Então, gente, finalizamos esse vídeo com essa floração linda. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.